Queridos irmãos e irmãs, iniciamos mais este dia, esta sexta-feira, a segunda semana do tempo da Quaresma, dia 18 de março de 2022, às vésperas da grande solenidade de São José. Nós queremos, então, irmãos, meditar este Santo Evangelho, estas leituras que a Igreja nos propõe na liturgia de hoje. Peçamos o Espírito Santo que Ele nos dê a graça de podermos meditar corretamente conforme o Senhor nos inspira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Que o castíssimo São José interceda por nós, que Ele esteja conosco também nesta meditação. Aliás, a primeira leitura nos faz lembrar de São José, porque coloca ali a história de um outro José, também santo, mas lá do Antigo Testamento, o filho de Jacó, que tinha muitos irmãos e que foi odiado pelos seus irmãos por inveja. A inveja levou-os ao ódio, levou-os a vender o irmão como escravo, a simular uma possível morte sem que derramassem sangue. Sujaram a túnica, a qual era objeto de sua inveja, uma inveja material, sujaram-na com sangue de animal, dizendo ao pai que haviam encontrado então aquela túnica do irmão, e o pai, que tanto amava o filho e tinha uma predileção, passou muito triste tempo da sua vida chorando a morte e o luto de José do Egito. Do Egito porque foi levado como escravo. Nós conhecemos a história de José, então nós sabemos também que ele foi vendido por 20 moedas de prata. Quase o mesmo valor que Judas vendeu o Senhor Jesus no Novo Testamento, 30 moedas de prata. E assim, a história de José do Egito é uma figura, claro, do Senhor Jesus Cristo, mas também do castíssimo São José, que celebraremos amanhã. E a história de José do Egito faz-nos lembrar a predileção que São José tem diante de Deus. São José é preferido por Deus, ele é criado e feito para suster a família de Deus. O próprio Filho de Deus Pai. É dado a este homem a honra, a mesma honra que Deus Pai tem. O Filho unigênito de Deus chama José, São José, de Pai, Abá. Então, meus irmãos, já preparemos o nosso coração para a grande festa que virá. O Salmo 104 vai dizer que devemos lembrar sempre as maravilhas do Senhor, porque o Senhor nos liberta de todos os males. O soberano das nações manda soltar aquele que está entre grilhões, e vai lembrar aqui a história de José. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrando novamente São José, como havíamos dito. E o Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 46. Jesus vai contar uma parábola. A parábola dos trabalhadores da vinha. E vai contar essa parábola falando sobre os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, os fariseus. E eles vão compreender que Jesus está falando deles. Eles têm inteligência para saber isso. Mas a sua razão, a sua racionalidade vai levá-los também, como os irmãos de José do Egito, a uma má ação. Procuraram prender Jesus.
mas ficaram com medo das multidões, ficaram com medo das pessoas, pois elas consideravam Jesus um profeta. Um profeta que, como José do Egito, era um sonhador que via os mistérios de Deus. Jesus não só vê os mistérios de Deus, como ele é o próprio Deus. As multidões reconhecem a sua profecia, mas ainda não reconhecem como Deus mesmo. A parábola, então, do proprietário da vinha vai dizer que ele plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez um lagar, depois arrendou-a a vinhateiros. Deus deixou, então, aos judeus no Antigo Testamento o cuidado desta vinha, que é o povo de Deus. Quando chegou o tempo da colheita, mandou seus empregados aos vinhateiros. Mandou, então, servos, profetas, e esses profetas, esses servos, como Jesus conta na parábola, foram espancados, mortos, apedrejados, como Ezequias, como Elias, como Jeremias, sofreram tantos tormentos, eles que foram profetas grandes do Antigo Testamento, são os servos de Deus. O próprio Jeremias foi colocado numa cisterna para ali morrer, assim como José do Egito. Então, muito parecida a história, nesse ponto, a história de Jeremias. E o proprietário mandou de novo outros empregados, então, em maior número do que os primeiros. Então, muitos profetas, muitos servos de Deus que foram enviados para o povo de Deus. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. O proprietário é Deus Pai do céu, envia o Filho Jesus. Mas os vinhateiros, pelo contrário, justamente por Jesus ser o herdeiro, como os irmãos de José do Egito, eles sentem inveja. Eles o matam para tomar posse da sua herança, pensando que o seu poder é um poder temporal. Nós hoje, irmãos, não podemos nos prender ao poder temporal, e mesmo, digamos, o poder temporal da igreja. A igreja não pode se prender ao poder deste tempo, deste mundo. Nós somos enviados para anunciar o poder de Jesus, que é da vida eterna, o céu. O céu é a nossa herança. E esta herança não pode ser roubada com armas materiais, mas com armas espirituais, com uma vida espiritual, com uma vida que corresponda ao reino, sobretudo com o temor de Deus. Temamos ofender ao nosso Pai Deus, que fez com tanto carinho este mundo e esta vinha que é a igreja para todos nós. Acolhamos o Senhor Jesus de fato na nossa vida. Não deixemos que os homens maus, que pensam mal, que agem mal, que eles prendam novamente o Senhor e este chamado que Ele nos faz. Sigamos a Jesus e nesta sexta-feira declaremos o nosso amor a Jesus crucificado, a Jesus que se entrega por nós. Ele é, então, este filho do dono da vinha. O Pai é o dono da igreja e Jesus é o Filho de Deus que vem para cuidar do povo, cuidar de nós, para que estejamos preparados quando o Senhor nos chamar. Que assim possamos então considerá-lo na nossa vida, que Jesus acolha os nossos passos, acolha também nossas boas ações. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.